Olá, boa noite. Olá, graça e paz, tudo bem? Eu quero começar agora novamente a leitura do texto bíblico, nós não conseguimos fazer a live. O evangelho que nós vamos ler é o Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do versículo 37 ao 44. O texto diz assim: A vinda do Filho do Homem será como aquilo que aconteceu nos tempos de Noé. Pois antes do dilúvio, o povo comia e bebia, e os homens e as mulheres casavam, até o dia em que Noé entrou na arca. Porém não sabiam o que estava acontecendo até que veio o dilúvio e o levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Naquele dia, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem o dia que vai chegar o seu Senhor. Lembrem-se disso. Se o dono da casa soubesse o dia que ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiver esperando. Vamos ter uma palavra de oração. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento que a gente pode partilhar a Tua palavra e por esse momento tão difícil que a gente vive. Eu peço que a Sua misericórdia nos envolva e seja sobre as nossas vidas, nos dando condições de experimentarmos o melhor do Senhor. Abençoe para que nós tenhamos êxito e sucesso nisso tudo que nós temos como propósito dessas mensagens, para que isso seja como conforto para o nosso coração. Eu me coloco diante da Tua presença e coloco a vida dos meus irmãos que me ouvem nesse momento em nome de Jesus, Pai. Amém. Tempo de crise que nós estamos vivendo alude à volta de Jesus. Se você não pensou isso, você ainda vai pensar. E nós não podemos negar, esse texto que nós estamos lendo fala dessa temática. Mas por outro lado, nós temos que entender que os primeiros ouvintes do Evangelho de Mateus tinham como ideia a volta eminente de Jesus. Daí faz sentido olhar para esse texto também com essa perspectiva. Porém, entre os estudiosos da Bíblia, a gente pode pensar que não existe consenso entre eles a respeito do lugar vivencial desse texto. Ou seja, para que esse texto ficou registrado nas Escrituras? Como os primeiros cristãos liam esse texto? Esse texto foi registrado para conforto? Ou esse texto foi registrado para um puxão de orelha naqueles e naquelas que não ficavam atentos diante da presença do Senhor? Pois bem, a revelação desse texto traz para o nosso coração, no meu entender, algo para além daquilo que nós podemos pensar, de estarmos seguros diante do Senhor Jesus. Nós podemos até estarmos seguros nos atos salvíficos dele, porém, nós temos de arregaçar as nossas mangas para enfrentar os dramas da vida. Enfrentar a vida é navegar um dia de cada vez. Por isso, eu quero convidar você para pensar nessa ideia de navegação de um dia de cada vez. Se você observar do versículo 37 ao 44 desse texto lido, diz que nos dias de Noé as pessoas estavam tranquilas, as coisas aconteciam rotineiramente, tudo estava tranquilo. E aí entra o principal erro das pessoas. É conduzir a vida com naturalidade, como se não houvesse catástrofes na vida humana. E na descrição de Jesus, e lembra-se ele de Noé para dizer isso, diz que na época de Noé também era assim. Havia um ambiente de calmaria, de tranquilidade. Parafraseando, nós poderíamos dizer que na época de Noé as pessoas iam à igreja, elas iam ao shopping, faziam compras, comiam nas praças de alimentação sem se preocuparem com Deus ou com o sentido da vida. Mas a dureza do dia a dia mostra que nós precisamos viver em algumas circunstâncias tragados pelas catástrofes. E são as catástrofes que dão consciência da nossa fragilidade humana e da nossa limitação. Por isso, Jesus quer nos mostrar que mesmo que a vida esteja funcionando como numa engrenagem bem lubrificada, nós podemos ser surpreendidos por uma situação fortuita. Pode ser que uma doença na família, pode ser que uma situação de crise financeira, pode ser que uma pandemia como nós estamos vivendo, com transmissão comunitária de coronavírus, seja situações que gere crise, medo no nosso coração. Eu fico imaginando os meus amigos empresários que não faturam, os empregados que têm medo de perder o emprego,
E as pessoas que estão trabalhando nos serviços essenciais, que estão com medo de contrair a doença e bem fazem de ter medo e de se cuidarem. Imagine toda a situação dessas pessoas. É caótico, é complicado. Então, diante de toda essa situação, eu lembro a você o seguinte: se tudo tivesse correndo bem na navegação da vida, muitos de nós não se preocuparia com a arca da salvação de Deus. Por isso, esse tipo de pandemia acende uma luz de alerta no painel de instrumentos da vida, lembrando que o curso, a trajetória da nossa vida é curto, é breve, é muito frágil. A vida é frágil e é por isso que nós somos dependentes da salvação de Deus. Tudo isso nos lembra e nos faz lembrar-se disso. Por isso, pense nisso no seu coração, como você é dependente dessa fragilidade. Mas, em segundo lugar, nós podemos dizer que nós somos no dia a dia vulnerável ou vulneráveis, porque nós estamos em alto mar. O povo que entrou na arca, na descrição de Jesus, rememorando a situação de Noé, entrou na arca e teve de enfrentar em alto mar essa arca. O texto nos diz que naquele dia, na descrição de Jesus, naquele dia, 2 homens estarão trabalhando, uma mulher e outra mulher estarão trabalhando, um será tragado, o outro ficará. Nós temos nessa imagem descritiva de Jesus esse ambiente do trabalho. E o ambiente do trabalho é algo que fala muito à nossa vida, porque é algo que nós vivenciamos no nosso dia a dia. 2 homens estão na fazenda, 2 mulheres estão no moinho trabalhando, um será tragado, o outro não será, um será levado e o outro não. Porém, tanto homem quanto mulher estão no dia a dia das suas atividades e ambos vivem a vulnerabilidade da vida. Aqui, não importa se a pessoa é crente, não importa se a pessoa é não crente, não importa, qualquer um pode ser acometido, pode ser tomado, tragado, levado pela morte. Então, a diferença está em como nós encaramos a brevidade da vida. Algo que nós não podemos negar para nosso coração, para nós adultos, é que o trabalho é algo que deve ser exercido somente pelos adultos. Ser adulto é ser responsável pela própria vida e a vida de outro. Aqui nós podemos pensar nessa representatividade da arca de Noé, pensando nesse discurso de Jesus, em que muitas pessoas entraram na arca da vida, entraram na vida adulta e agora estão em alto mar. São responsáveis por si, são responsáveis pela vida do outro. Por outro lado, há uma diferença muito grande entre a criança que não trabalha e o adulto que vive do seu labor. A criança não tem a preocupação do que se vestir, do que comer, do que beber, do que consumir, mas os adultos encaram essa responsabilidade todos os dias diante da sua vida. A criança é um símbolo de graça de Deus. E é bem oportuno, porque elas representam isso mesmo. Elas não trabalham, elas confiam na provisão de Deus. Em contrapartida, os adultos estão nos campos, estão nos moinhos, estão nas tecelagens, nas fábricas, nos postos de combustíveis, nos mercados, nos hospitais, produzindo alimento e gerando conforto para a vida humana. Mas quando é que nós nos tornamos adultos? Quando é que passamos a ser adultos? Quando passamos a ter a consciência de que nós somos finitos. E, sendo finitos, nós somos vulneráveis diante de um minúsculo vírus, que é capaz de acabar com a produção da riqueza do mundo, é capaz de derrubar as bolsas de valores de todas as capitais financeiras do mundo, deixar os homens mais poderosos em pânico. É por isso que nós nos sentimos amedrontados, desesperados, como um navegador que está em alto mar. Nada pode fazer contra a doença e contra as incertezas que dão como ímpeto contra essa embarcação que está em alto mar, que é a nossa vida. É diante disso que nós não temos o que fazer senão confiar que há alguém que vem do céu para trazer um bote salva-vidas para nos tirar dessa perdição. E eu gostaria de dizer que por mais forte que um vírus possa ser, por mais que nós sejamos todos da raça humana, estejamos todos na mesma condição, há um Deus com um braço forte, pronto para derrotar essa ameaça. Esse Deus é o Senhor da vida e também Senhor da morte.
Ele está do nosso lado. É Ele quem está nos encorajando. Então, em terceiro e último lugar, nós podemos pensar nesse alerta de Jesus. Jesus faz um alerta para o nosso coração. No dia a dia, estejamos com o radar ligado para que não sejamos surpreendidos pelo que é previsível. Quando nós fazemos planos para nossas vidas, nós estamos sendo previsíveis. Mas está nos nossos planos a volta de Jesus? Está nos nossos planos servir e viver integralmente para o Senhor? Essa é uma pergunta que é muito reflexiva nesse momento que a gente vive. De quem é a nossa vida? Para quem nós vivemos de fato? Para Deus ou para o trabalho? Ou para tudo que gira em torno da nossa vida? Ouvi uma expressão essa semana no Facebook que para mim foi muito forte. Um falido consegue se reestruturar e voltar a viver. Agora, um defunto nada mais pode fazer. Não existe nada mais de previsível do que a morte. Ela é uma ameaça para a nossa vida. O alerta de Jesus é para que nós possamos acreditar que Ele pode aparecer, pode nos chamar a qualquer momento. E para ser bem sincero, não importa se Ele vem ao nosso encontro nas nuvens, glorioso, ou se a gente vai ao encontro dEle, nos deparando e se encontrando diante da presença dEle. O que é mais importante nesse alerta de Jesus é que talvez o maior de todos os alertas é que Ele está se aproximando de cada uma das pessoas que se voltam para Ele. E essa pandemia é a maior lição de que nós dependemos de Jesus. Então, para ser sincero, para pensar em todos indistintamente, crentes ou ateus, cada um partiu com uma passagem somente de ida, numa embarcação que nós sabemos que um dia vai afundar. E assim é assim a vida. E quando essa vida afundar, nós temos que depositar nos pés de Cristo a nossa convicção de que a boia salva-vida deles está sendo jogada para nos livrar e nos cuidar. E Ele vai nos levar para uma terra firme, uma terra gloriosa, em que não haverá choro, não haverá dor, não haverá catástrofe, luto, nem coronavírus. Somente a presença dEle será o suficiente para pacificar e acalmar o nosso coração. Não precisamos ficar com medo de nada, porque Ele garante estar conosco, seja em qualquer lugar ou em qualquer situação que haja um naufrágio na sua vida. Não tenha medo da tempestade. O nosso Senhor está acima de qualquer tempestade, embora pareça que o medo seja denso e a gente possa tocar o medo na vida das pessoas. Tamanho é o assombro da vida das pessoas. Nós não podemos acreditar e ficar paralisados diante disso tudo. Podemos fazer muitas coisas. Ainda que nós sejamos infinitamente pequenos diante desse vírus que é assombroso, cada um de nós pode fazer a sua parte. E o que você pode fazer? Se cuidar e colocar a sua fé e a sua esperança nele. A pandemia nos traz a memória e a sobriedade da vida, pois ela mostra que a vida é muito curta e, por outro lado, ela é muito valiosa. A pandemia nos coloca diante da racionalidade da vida. A vida não é somente seguir existindo. A vida depende da coragem de ser no enfrentamento do medo, da angústia, do assombro e dos riscos que a nossa vida que a sua vida, que a minha vida é submergida a todo momento. Por fim, como diz o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, se a nossa vida se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes do mundo. Por isso, não olhe para o vírus, olhe para os olhos amorosos de Jesus. Não olhe para a ameaça da vida. Olhe para o lado da ressurreição, daquele que é o autor da vida, daquele que morreu e venceu. Não olhe para as notícias do jornal ou as notícias dos jornais. Eles estão querendo somente vender audiência. Olhe para a esperança que está em Jesus. Pois o jornal, ele informa, mas ao mesmo tempo, ele gera medo no nosso coração. Lembrem-se das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 20. Eu estou com vocês todos os dias,
Diz Jesus: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. E lembre-se de outra palavra de Jesus: eu digo isso para que vocês, estando unidos comigo, vocês tenham paz. No mundo vocês vão sofrer, mas tenham coragem, diz Jesus. Tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu estou falando de um Deus que é autor da vida, está acima de tudo e de todos e de todo mal. Curve a sua cabeça, ore junto comigo e deposite a sua esperança nele. Coloque o seu coração. Pai, eu quero em nome de Jesus colocar a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa pessoa que ouve essa mensagem e ora junto comigo neste momento. Que a graça e a paz do Senhor, envolvente, o amor do Senhor, a presença do Senhor, façam-nos fortes nesse período de medo e de pavor. Mas, acima de tudo, o Senhor nos dê estratégias para não só estarmos dentro de casa, mas também respeitarmos todos os limites, Deus, de quarentena que está sendo imposta sobre a nossa vida, Pai. Abençoe para que cada família tenha essa consciência, cada homem, mulher, criança, esteja disposto a viver esse tempo. E nós aprendamos a ser igreja, Deus, em casa, no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, Pai. Abençoe cada uma dessas pessoas e que o Senhor dissipe todo medo, todo mal e tudo aquilo, Deus, que paire de pavor nos corações, trazendo a paz do Senhor, o conforto do Senhor. Eu peço isso em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém e amém. Receba a bênção onde você está. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo o fortaleça, gere vida, paz, coragem, discernimento e a presença de Jesus sobre você. Seja assim contigo e com todo o povo de Deus, protegido e espalhado pela face da terra, hoje e por todo sempre. Amém e amém. Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus. Tchau.